Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, vamos para mais um vídeo aqui da nossa série Mestres da Humanidade. Hoje eu trago mais um grande professor, conhecidíssimo aqui no mundo inteiro, é super conhecido no mundo inteiro, tá aqui. Osho, muito conhecido, ele tem uma verdadeira legião de fãs em todo o mundo. Nasceu em 1930 na Índia, 1931. 30 ou 31 na Índia, ok? Morreu em 1990 na Índia também. Osho, eu acredito que Osho foi o professor de espiritualidade que mais impactou pessoas no século XX. Acredito que ele foi o professor de todos os professores, não estou dizendo que ele foi o melhor, não é isso. Mas ele com certeza ele foi o professor que mais impactou, que mais alcançou pessoas, o professor que mais teve discípulos no período do século XX. Em uma época em que não existia internet, uma época em que não havia redes sociais, não havia internet, né? Estamos falando aqui dos anos 70 e dos anos 80, não havia nada disso, e Osho tinha milhões e milhões de seguidores, de discípulos em todo o mundo. Ele era extremamente polêmico, ele falou coisas muito polêmicas, ele usou técnicas com os seus alunos, técnicas muito polêmicas. Ele foi polêmico em toda a sua vida. Ele foi criado pelos seus avós até os 8, 9 anos de idade. Depois o avô dele morreu e aí ele voltou para a casa dos pais dele, né? Isso lá na Índia, né, pessoal? Ele voltou para a casa dos pais e passou a adolescência com os pais. Aos 21 anos de idade, ele atingiu a autorrealização, ele atingiu a iluminação aos 21 anos de idade. Aos 22, 23 anos, ele entrou na faculdade, né, ele ingressou na faculdade de filosofia, cursou a faculdade de filosofia, se tornou professor de filosofia, depois abandonou a carreira de professor, a carreira acadêmica, e passou a ser professor de espiritualidade. Isso aí por volta do final do século, perdão, no final dos anos 60, início dos anos 70. Ele se tornou um professor de espiritualidade na Índia, na cidade de Pune, né, perto de Bombai. E lá, nessa cidade, Pune, ele criou a escola dele, o Ashram, que para quem não conhece, Ashram é uma escola para alunos de espiritualidade. Ele criou a escola dele em Pune e ele tinha alunos, né, discípulos do mundo inteiro. O mundo ia para lá conhecer Osho, ouvir Osho e aprender com ele. O mundo inteiro ia para lá. Se você entrar na internet, você vai ver depoimentos de pessoas do mundo inteiro que foram para lá, passavam temporadas lá, estudando espiritualidade, estudando as técnicas de Osho. Inclusive, terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, inteligência emocional, profissionais da área de saúde mental. Muitos desses profissionais iam para lá para aprender com Osho técnicas de autocontrole, técnicas de meditação, de respiração, de inteligência emocional e, obviamente, aprender também a transcender o ego, né? Atingir aí a tão falada iluminação, atingir a autorrealização. Então, muita gente ia para lá
para essa escola de Osho, para o ashram dele, aprender com ele. Ele ficou conhecido como o guru do sexo, ficou conhecido também como o guru dos ricos, ficou conhecido como o guru dos Rolls Royce, porque ele tinha na garagem dele, eu não tenho certeza do número exato, mas se eu não me engano era 98, 93 ou 98 Rolls Royce. Quem não sabe é aquele famoso carro inglês, né? Caríssimo, da marca Rolls Royce. E aí ele tinha ou 93 ou 98 Rolls Royce. E ele ficou conhecido assim como o guru dos ricos, porque muitas pessoas, né, com dinheiro procuravam ele, iam para lá. E ficou conhecido também como o guru do sexo, porque dentre as inúmeras técnicas terapêuticas que ele usava dentro da escola dele, algumas dessas técnicas envolvia o ato sexual. E isso incomodava e incomodou muita gente, né? Quando isso veio a público, isso veio, né? As pessoas ficaram sabendo dessas técnicas. Então, isso incomodou muita gente, a igreja, políticos, que consideravam essas técnicas como algo imoral. E Osho também não facilitava, né? Ele falava mal de político, ele falava mal de governos, ele falava mal da igreja, de sacerdotes, de padres. Ele também não ajudava muito com relação a ter um clima de paz e amor com essas pessoas. Ele partia para a briga mesmo, ele era muito autêntico, né? Não tinha medo de falar as coisas que ele acreditava, e ele incomodou muita gente. Teve um período que ele saiu da Índia, criou a escola dele nos Estados Unidos, no estado do Oregon, no oeste americano, e lá nesse estado do Oregon teve muitos problemas lá com os vizinhos, né, da escola. Ele montou essa escola em uma fazenda e a vizinhança não gostava do que acontecia lá, e depois o governo americano também teve problema com ele, enfim. Essa parte é muito fácil você encontrar sobre Osho na internet. O que eu quero falar aqui é sobre o trabalho dele, a contribuição de Osho com relação ao desenvolvimento humano. Osho, ele trabalhava com as pessoas, ele queria levar as pessoas à autorrealização. Ele queria levar as pessoas à transcendência do ego. Então ele usava realmente técnicas que naquela época e ainda hoje são técnicas absurdas para o senso comum. São coisas que as pessoas comuns, a sociedade, não tem como aceitar ainda esse tipo de técnica, esse tipo de prática, né? Então, ele, para conduzir os seus discípulos à autorrealização, ele usava técnicas que envolvia catarse. O que é isso? Catarse, de uma forma muito, muito simples, é a liberação do inconsciente. É liberar o inconsciente de uma forma abrupta, de uma forma muito rápida. É liberar tudo que você reprimiu no seu inconsciente, tudo que está reprimido no seu inconsciente, é liberar tudo que está, todo o conteúdo que está no seu inconsciente, instintos, desejos, pensamentos, ideias, crenças, conceitos, camadas e mais camadas de crenças, de conceitos, de ideias, de valores, de todos os tipos, né? Valores morais, valores éticos, tudo que existe no seu inconsciente, todo esse conteúdo e os seus instintos, né, biológicos, primitivos, que vamos chamar aqui de instintos, por que não animalescos, né? Liberar tudo isso de uma forma rápida e abrupta. Isso chama-se catarse, né? De uma forma assim bem clara e simples para você entender.
Então as técnicas que Osho, muitas técnicas que Osho usava na sua escola com seus alunos e discípulos, eram técnicas que envolviam a catarse. Mais uma vez, catarse é o indivíduo liberar todo o conteúdo inconsciente de uma forma rápida, abrupta. E por que fazer isso? Por que liberar esse conteúdo? Porque quando você reprime partes de você, quando você reprime desejos, pensamentos, instintos, emoções, quando você reprime partes do seu ser, é, essa repressão cria um conflito dentro de você, cria uma divisão no seu ser. Toda repressão gera no indivíduo uma divisão. Aquilo que ele não aceita, ele empurra para o inconsciente e aquilo fica no inconsciente gerando ansiedade, gerando tensão, porque aquilo é energia. O que você reprime no seu inconsciente é energia também. Um desejo é energia. Um instinto é energia. Um pensamento é energia também. Uma crença é energia. Então, esse acúmulo de energia represada no seu inconsciente gera ansiedade, medos, fobias, depressão, tristeza. No fundo, toda doença mental tem como causa alguma repressão. No fundo, todo distúrbio emocional tem como causa a repressão. Então, Osho sabia muito bem disso. Osho conhecia a mente humana com uma profundidade absurda, né? Só em você ler os livros dele, você percebe que ele sabia, ele conhecia a mente humana. Então, a intenção de Osho era levar os seus discípulos à iluminação. E ele sabia que todo mundo que chegava ali estava com a mente repleta, né, de repressões. Né? Todo mundo, nós somos educados para reprimir muitas coisas que existem dentro da gente. Você foi educado para reprimir seus desejos, desejos sexuais, instintos de sobrevivência. Você foi educado, você foi condicionado para reprimir raiva, reprimir o seu ódio, reprimir vários pensamentos, desejos, instintos. Você foi educado, você foi condicionado a isso. Então Osho sabia que as pessoas que chegavam ali, elas estavam cheias de repressões, de tensões, de medos, de fobias, de tristezas, por conta desse processo de reprimir partes que o indivíduo tem dele mesmo. Então, essa repressão, Osho sabia que para limpar esse inconsciente, colocar para fora tudo que estava ali, para você colocar para fora tudo que está no seu inconsciente, se você for usar as técnicas tradicionais de terapia, 10 vidas não vai dar conta. Se você for trabalhar o seu inconsciente da forma tradicional, terapia, falando para o terapeuta, para o psicólogo, seus problemas, suas emoções, se você for usar a técnica tradicional para ir trabalhando e liberando o que você traz no seu inconsciente, se você for usar a técnica tradicional, 10 vidas não vai dar conta, não vão ser suficientes. Osho sabia disso. Então o que ele fez? Ele começou a trabalhar técnicas para liberar todo esse conteúdo reprimido de uma forma muito rápida, intensa, de uma forma explosiva. Então ele trabalhava com técnicas que envolviam a sexualidade, com técnicas que envolvia você liberar todas as suas emoções negativas, e você gritava, e você se debatia, você liberava tudo que estava preso em você de uma forma sem preconceito, sem nenhum tipo de julgamento. Então as pessoas gritavam, pessoas uivavam, pessoas chegavam ao orgasmo. Para quem não conhece a natureza humana, para quem não sabe o que é isso, realmente é algo, no mínimo, muito estranho. Muito estranho.
E aí, quando essas técnicas que o Osho usava dentro da escola dele veio a público, né, jornalistas começaram a falar de coisas que aconteciam lá dentro da escola, e isso começou a se tornar público, aí foi aquela coisa, né? Nossa, ele é um louco, é um pedófilo, é imoral, ele é um sádico. Começou a surgir todo tipo de rumores a respeito, né, de Osho. Eu entendo, eu entendo a intenção dele, o que ele queria fazer. Agora, não tinha como isso dar certo. Não tinha como aquilo dar certo. Não tinha. Você reunir milhares de jovens em um espaço, em um lugar, milhares de jovens, né, cheios de instintos, cheios de energia, cheios de desejos, milhares de jovens para colocar juntos ali para fazer determinadas técnicas, isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Mas ele tentou, ele falava muito, né, no novo homem, no novo ser humano, ele usava muito esse termo, né? Ele usava muito, muito esse termo. Ele falava, olha, o velho ser humano não deu certo. O velho ser humano, o ser humano que está aí, educado, com essa educação formal, com essas religiões, esse ser humano não deu certo. Ele é infeliz, ele é extremamente violento, ele é agressivo, ele tem vários problemas emocionais. Esse ser humano não deu certo. Eu estou aqui propondo o surgimento de um novo ser humano. Ele falava isso. O surgimento de um novo ser humano. Mas para esse novo ser humano surgir, é preciso que a gente mude esses condicionamentos, libere todo esse conteúdo reprimido nele, para que essa pessoa volte a ser natural, espontânea novamente. Aí, a partir desse estado de espontaneidade, a partir desse estado mental e físico, de naturalidade, de espontaneidade, a partir daí esse indivíduo tem uma chance de atingir a autorrealização. Então ele falava de criar um novo ser humano, sem repressões, sem autocondenações, sem culpa, um ser humano que aceite a própria natureza, um ser humano que aceite seus instintos. Entenda uma coisa, o ser humano, nós somos filhos da vida, nós somos filhos da natureza, nós somos filhos do universo. O ser humano, ele é resultado da evolução do universo. Nós somos o resultado de bilhões de anos de evolução do universo. E antes do ser humano surgir, existia os animais. Os animais também são o resultado de bilhões de anos de evolução. Surgiu aí os animais, o animal evoluiu e a partir daí surgiu o ser humano. Nós somos o resultado da evolução do animal. O ser humano, ele surge da evolução do animal. Nós carregamos um animal dentro da gente. Todo ser humano carrega, sim, um animal dentro da gente. Só que o ser humano ainda não transcendeu esse animal. O ser humano, ele não transcendeu esse animal. O ser humano aprendeu a reprimir esse animal. E como é que a gente reprime isso? A gente aprende isso na infância. Aprendemos a reprimir esse animal na infância. Nós não fomos educados para transcender este animal. Nós fomos educados para reprimir este animal. E esse animal fica aí, ele fica no seu inconsciente, trancado no seu inconsciente, mas ele causa problemas a você, ele influencia o seu comportamento. Em algum nível, este animal, estes impulsos primitivos, instintivos que estão aí dentro de você, em algum nível, esses impulsos eles influenciam o teu comportamento. E Osho sabia muito bem disso, Osho compreendia isso muito bem. Se você estiver achando que é muito absurdo, é só você refletir, isso que eu estou falando, se você achar que é um absurdo, é só você refletir um pouco sobre a nossa sociedade. Veja o que acontece na nossa sociedade. Liga o jornal e veja o que acontece.
violência de todos os tipos, estupros, assassinatos. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, há mais de 20 anos atrás, eu estudei um caso de um psicopata que vivia em Kiev, na época que Kiev, que a Ucrânia não era Ucrânia, na época a Ucrânia ainda era, fazia parte, quando aconteceu isso, esse fato, né, Kiev ainda fazia parte da antiga União Socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando aconteceu esse caso, a Kiev ainda era parte da Rússia. E lá aconteceu o seguinte, um psicopata, ele assassinou cerca de 50 pessoas, né, entre mulheres e crianças. Ele assassinava as pessoas, as mulheres e crianças e adolescentes, e muitas vezes ele comia o coração da pessoa. Ele matava, tirava o coração e comia. Então, observe, é pesado isso, mas eu trouxe isso aqui para você entender o seguinte: existe um animal dentro do ser humano. Existe um animal dentro do ser humano. É só você ver os absurdos que acontecem na sociedade humana. Massacres, né? O indivíduo entra na escola com a arma atirando em pessoas inocentes. Olha os filmes que nós temos, olha o cinema, os filmes que você vê aí, que as grandes empresas, né, do cinema criam. 80% dos filmes é de violência, é morte, é tiro, é sangue, é assassinato. Existe um animal dentro do ser humano e esse animal não foi transcendido. Esse animal foi reprimido. E em algum momento esse animal vem à tona em algumas pessoas. Em algum momento esse animal vem à tona e você vê essas loucuras acontecerem. É um animal que existe dentro do ser humano. É claro que esse animal existe na forma de instintos, né, de impulsos, de agressividade, de violência, na forma de instintos sexuais extremamente primitivos. Você vê isso na sociedade humana. Não adianta fechar os olhos com a peneira, né, tampar os olhos com a peneira. É só você observar a sociedade humana. O que o ser humano faz com o outro ser humano. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? O que os nazistas fizeram, aquilo não tem nome para aquilo. Não tem nenhum animal mesmo, nem os animais fazem um negócio daquele. Nem os animais cometem os atos que determinados seres humanos cometem. Então, Osho sabia muito bem disso, que todo indivíduo traz dentro de si inúmeras camadas de crenças, de conceitos reprimidos, inúmeras camadas de emoções e sentimentos reprimidos, inúmeras camadas de instintos, impulsos reprimidos, e que todo indivíduo traz um animal reprimido no seu inconsciente. Osho sabia disso. E aí, se você for trabalhar isso de uma forma convencional, como eu falei antes, 10 vidas não vão ser suficientes. E aí ele criou várias técnicas de terapia, nada convencionais, para que todo esse conteúdo inconsciente, essas camadas e esse animal que a gente traz ainda nos porões do nosso inconsciente, esses impulsos de agressividade, de violência, ele criou técnicas para que tudo isso viesse à tona de uma forma muito rápida, de uma forma, como eu posso dizer, rápida e em segurança ali dentro de um ambiente ali em que tinha monitores observando, né? Nessas oficinas de terapia existem os monitores que ficam ali observando para que nada, né, saia do controle. Então, por conta disso, ele ficou conhecido, né, guru do sexo, e comprou briga com muita gente, né, com políticos, com sacerdotes, com a igreja, e ele falava mesmo da hipocrisia que acontecia que acontece na sociedade. Mas é isso. Osho foi esse professor de espiritualidade que contribuiu muito também com técnicas
de terapêuticas para liberar o conteúdo do inconsciente. Claro que isso até hoje eu não vejo, isso não é aceito, isso dentro das faculdades, obviamente, as faculdades de psicologia não usam essas técnicas, obviamente. Não vejo nada parecido com essas técnicas sendo usadas, não vejo. Mas ele usava e eu entendo as intenções dele, né, o que estava por trás, mas de fato eu acho que foi irresponsabilidade você conduzir milhares de jovens, né, de pessoas dentro desse processo, e eu acho que é um grande risco, né? Muitas pessoas tiveram problemas depois. Eu já vi relatos de pessoas que depois tiveram problemas depois de passar por essas técnicas. Eu acho que a intenção foi boa, mas na prática isso não funcionou. Então Osho foi um professor de espiritualidade que viveu aí no século passado, morreu em 1990, e muito polêmico, teve milhões e milhões de discípulos em todo o mundo, em uma época em que não existia internet. Seus livros são vendidos ainda hoje aos milhares em todo o mundo. Existem aí, não sei, 300, entre 300 e 400 exemplares, né, de livros, títulos, né, de livros de Osho. Ele nunca escreveu livro, até onde eu sei, ele nunca escreveu. Os livros dele eram palestras que ele dava. Essas palestras elas eram gravadas e depois eram, né, transformadas em livros. Que eu saiba, ele nunca escreveu nenhum livro. De todos os livros que tem aí, todos eles foram palestras gravadas e depois transformadas em livros. Tenho aqui esse livro dele, O Livro do Homem, e aí a imagem dele, né? Essa foto aí, ficou bem legal essa foto. Esse livro é uma autobiografia dele, né? Autobiografia de um místico espiritualmente incorreto. Aí ele era mesmo ele era bem diferente, né? Outro livro dele aqui, Teologia Mística, Osho. Outro livro aqui, Zen. Nesse livro ele fala sobre o Zen, a transmissão essencial. Não, minto. A transmissão especial. Mais outro livro aqui, Antes que Você Morra, de Osho. Você não vai ter nenhuma dificuldade em encontrar livros de Osho. Ele tem vários livros, né? Eu trouxe só esses aqui para mostrar, mas eu tenho muitos outros. Eu já li vários livros dele. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre ele para a gente encerrar o vídeo. Basicamente é isso. Sobre questões polêmicas, né? Ele teve nos Estados Unidos e teve uma briga lá com o governo americano. Essa parte você encontra fácil na internet, essas polêmicas que envolvem hoje. Mas eu quis me prender aqui realmente nessa parte do trabalho dele, que envolve essas terapias não tradicionais, que envolve a liberação do inconsciente. Por que ele usava aquelas terapias que as pessoas julgavam como algo imoral e tal? Eu quis trazer essa parte porque eu acho que mais interessante para a gente aqui. Então o vídeo de hoje foi sobre esse mestre, né, da espiritualidade, esse indiano que faleceu em 1990, até pouco tempo atrás ele estava aqui. É muito polêmico, porém deixou um legado, deixou algo aí, uma contribuição aí para o entendimento da natureza humana. A forma como Osho viu o ser humano é uma forma muito distante da maneira como a psicologia tradicional vê o ser humano. Osho Osho ele sempre enxergou o ser humano como
algo, um organismo em evolução, e que o ego humano é apenas uma etapa dessa evolução. E eu, particularmente, eu concordo com esse ponto de vista. O ego humano, na minha forma de viver e de perceber, o ego é uma etapa dentro da evolução do universo. O ego é um estágio evolutivo. Não é o ponto final, nem de longe é o ponto final. O ego é uma passagem, é um estágio evolutivo. Osho via o ser humano assim também, e tudo que ele fez foi contribuir para que as pessoas transcendessem este ego. Mas para transcender o ego, você precisa unificar a mente. Você precisa unificar consciente e inconsciente e unificar esses dois lados opostos na mente humana, né? Consciente e inconsciente. Então é isso. Espero que vocês gostem aí, tenham curtido aí o vídeo, e a gente se vê aí no próximo vídeo com, quem sabe, aí mais um outro grande mestre da espiritualidade. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.